Hoje eu vou conversar com vocês sobre a minha viagem dos sonhos para as Maldivas. Essa viagem foi perfeita, foi linda, tudo que eu esperava e mais. É a viagem realmente dos sonhos de muita gente e não decepciona, viu? É maravilhoso. Eu acho que todo mundo devia ter a oportunidade de fazer essa viagem uma vez na vida. E eu achei que, assim, se eu fosse realizar essa viagem, seria muito num futuro distante, muito pra frente, porque é muito caro, seria inviável, teria que economizar, sei lá, anos. Então hoje eu vou contar pra vocês como é que vocês podem organizar e planejar a viagem de vocês, como que eu planejei a minha, quanto que eu gastei, como que vocês podem fazer pra economizar, caso vocês estejam com um budget pequeno, um budget baixo para fazer essa viagem, não queiram gastar tanto, mas também queiram ter a experiência de conhecer esse lugar e um pouquinho também sobre o que eu levei na minha mala para as Maldivas. Então vamos começar com o planejamento, como é que você vai se organizar para fazer essa viagem. A melhor forma de você começar esse planejamento é ver qual que é a melhor época para viajar para as Maldivas. Eu gosto de viajar nas melhores épocas de cada lugar, porque eu prefiro evitar perrengues com o tempo. Obviamente a melhor época para viajar para as Maldivas é a época de seca, que é onde você vai ter mais dias de sol e dias bonitos, e também, logicamente, é a época de alta temporada, que seria de novembro a abril. Na verdade, novembro e abril são meses de transição, que você ainda pode pegar alguns dias ruins, então o ideal é de dezembro a março. Eu fiz a minha viagem em março, porque era o meu aniversário, e também, enfim, a ideia, na verdade, da minha viagem, que eu queria muito para as Maldivas, eu queria muito fazer uma viagem no meu aniversário, e casou que março era uma ótima época para ir para lá. Mas então, melhor época, o ideal, dezembro a março, mas pode ser também de novembro a abril. As Maldivas, ao contrário do que muita gente pensa, são muitas ilhas. São mais de 1000 ilhas, sendo que 203 são habitadas. Então, dessas 203, algumas são locais e algumas são privadas de resorts. Então, quando é uma ilha de resort, basicamente a ilha é do resort. Então, só vai ter aquele resort na ilha. É basicamente uma ilha privada mesmo. Que no caso é mais caro, obviamente, mas que pra mim, quando eu penso em Maldivas, era o ideal de viagem. Eu queria ter essa experiência de ficar realmente na ilha do resort. Então, na verdade, se o teu objetivo é ficar num resort 5 estrelas, ter essa viagem mais luxuosa, o que você precisa pensar é qual é a ilha, qual é o resort que você quer ficar. Pesquisar entre as dezenas de opções que tem de resort. Porque o resort vai ser tudo durante a sua viagem. É o que você vai conhecer, basicamente, vai ser ali pertencente ao resort. E também tem a opção de você ficar numa ilha local, que daí vai ser uma experiência mais cultural. Você vai ficar ali numa ilha onde as pessoas realmente moram. Vai ter lugares para você se hospedar e tudo mais, mas não vai ser no mesmo nível de, obviamente, uma ilha privada. Então eu acredito que sejam experiências totalmente diferentes. Então se o teu objetivo é, de repente, ir para as Maldivas porque você quer ver aquela cor do mar maravilhosa, quer aproveitar, né, a natureza e tudo mais, mas não faz questão de ter muito luxo, uma ilha local pode te satisfazer. É mais barato, você vai gastar menos, porém tem algumas restrições. Porque as Maldivas, por ser um país muçulmano, a religião faz com que você tenha que seguir algumas regrinhas. Você tem que respeitar o local que você vai estar. Então, se você ficar numa ilha local, vão ter todas as regras ali que todo mundo, né, que mora lá, segue. Começando que vão ser só algumas praias onde você vai poder usar biquíni, roupa de banho, você tem que encontrar as praias onde isso é permitido. Geralmente são as praias pertencentes aos resorts ali da ilha. Tem algumas praias ali que são mais particulares, aí nessas praias você pode, ou em barco. Mas então é uma coisa que você tem que se informar muito bem, que você não pode usar biquíni em qualquer praia. Não tem álcool para vender, eles não fazem consumo de álcool e você não pode levar álcool, realmente contra a lei, não pode levar álcool para ilha. E acredito que essas são as duas regras assim que mais vão pegar. Então, se você não faz questão do consumo de álcool, se você tá a fim de pesquisar tudo certinho e não se importa com essas restrições de só poder utilizar roupa de banho em algumas praias, e você está com um budget pequeno, as ilhas locais podem ser uma boa ideia para você. Como que eu fiz? Como eu falei para vocês, a minha ideia de viagem para as Maldivas era ficar num resort 5 estrelas. Eu queria muito ficar naquele bangalô na água, tudo que a gente sempre vê nos vídeos e tudo mais. Se fosse para ir para as Maldivas, eu queria ir do jeito que eu sempre sonhei. Eu fiz a pesquisa pelo Booking, que é o site, o pesquisador de hotéis que eu sempre uso. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo. Inclusive, eu uso tanto esse aplicativo que eu já tenho alguns descontos muito bons que você tem conforme você vai fazendo mais reservas através desse aplicativo. Então, como é que eu escolhi o resort onde eu ia ficar? O meu budget também era limitado, eu não tinha todo o dinheiro do mundo, então eu coloquei lá no Booking qual era o máximo que a gente podia gastar, quantas noites a gente queria ficar e qual era o período que a gente queria ir, né? No caso, que era do meu aniversário. Antes de fazer a pesquisa do hotel, eu pesquisei as passagens para ver se tinha passagens nessa época, esses dias exatos que eu queria ir,
quando que elas chegavam, quando que elas saíam. E eu queria chegar de manhãzinha para começar a aproveitar o dia, né, bem cedinho. E queria ir embora à tarde para aproveitar o último dia a mais também. Então foi uma estratégia ali que eu peguei para poder aproveitar esse primeiro e último dia bastante, para não pagar o resort à toa, entendeu? Não pagar só mais uma noite para ir embora no dia seguinte cedo. Ou então chegar tarde e não poder aproveitar o dia. Então a primeira coisa que eu fiz, eu vi lá a semana do meu aniversário que eu queria ir e pesquisei os dias que seriam melhores para ir e para voltar. Sabendo as datas, eu coloquei lá no Booking quais eram as datas que eu queria ir, qual era o meu budget máximo que eu podia gastar e coloquei que eu queria all inclusive, né? Então teriam que aparecer ali resorts para mim que tivessem a opção de all inclusive, que seria no caso tudo incluso, todas as comidas e bebidas geralmente, e eles oferecem algumas coisinhas a mais. Porque eu acho que para esse tipo de local, como a ilha é do resort, você não vai ter opção de comer em outro lugar, de beber em outro lugar. Então você vai ter que praticar os preços dele. O preço do resort que você tá indo, que é um resort 5 estrelas, ou seja, não vai ser barato. Então pra mim, que eu como muito bem e gosto de tomar uma bebidinha aí, valia muito a pena pegar o tudo incluso. Se você não bebe muito álcool, vale a pena você pegar de repente só as refeições inclusas e não pegar o all inclusive, porque daí só as refeições inclusas você não paga nada de comida, você só tem que pagar a bebida. E geralmente as bebidas sem álcool estão inclusas também. Mas então foi assim, eu fui pelo Booking, eu não fui com a agência, eu não peguei pacote. E aí eu fui olhando todos os resorts que tinham o que eu queria. Que era o quê? Water Villa, eles chamam de Water Villa, que é esse bangalô que fica na água, que é aquele caminho bonito, que você geralmente tem bicicleta, no que eu fui não tinha bicicleta, que você anda pelo caminho. E aí tem uns bangalôzinhos assim, nesse caminho na água. Eu queria ficar em um desses. Geralmente todos os resorts têm outras opções de acomodação. Você pode ficar em um quarto de frente pra praia, ou em um quarto até sem vista pra praia, que é ainda mais barato, que você vai estar ali só na ilha, mas não vai ter a vista pra praia, pro mar, enfim. E aí, além de ficar em um water villa e de ficar em um bangalô na água, eu queria também que ele tivesse o furô. Eu queria muito que tivesse uma jacuzzi. Queria que tivesse vista pro pôr do sol, porque eu amo o pôr do sol. Eu não fazia questão de ter escorregador, tem uns que tem escorregador para água, tem uns que tem piscina infinita, uma piscina bem pequenininha, infinita só do bangalô, também não fazia muita questão. Mas aí você tem que ver o que é prioridade para você, o que você realmente quer muito. E aí, obviamente, cada coisa que tenha mais nesse bangalô na água, se tiver uma jacuzzi, se tiver uma piscina, se tiver vista pro pôr do sol, vai aumentando o preço. Então, o primeiro item na lista que eu chequei em todos os resorts que eu tava escolhendo lá no Booking foi a questão de ter o Water Villa exatamente do jeito que eu queria. A segunda é se tinha esse bangalô do jeito que eu queria, com tudo incluso. E o terceiro item que eu checava eram quais eram as atividades que o resort oferecia. Porque tem resorts que oferecem mais atividades, tem resorts que oferecem menos. Então, se tinha um spa, se tinha massagem, se tinha atividades da água, se tinham excursões, onde você pode pescar, onde você pode procurar animais marinhos, visitar outras ilhas, enfim. Quais eram as opções de coisas que eles tinham ali pra te oferecer, além daquela ilha maravilhosa. Porque eu também, além de aproveitar a praia, eu queria fazer outras coisas. E aí eu cheguei no resort que eu escolhi, que eu viajei, que eu vou deixar o nome aqui pra vocês, que possuía tudo isso que eu tava procurando. Como eu já viajei pra lá, eu já queria ressaltar pra vocês como vale a pena pegar o tudo incluso, né? O all inclusive. Porque toda vez que a gente ia fazer uma refeição, seja no almoço ou na janta, a gente tinha que assinar a continha, mesmo que a gente não fosse pagar, só pra dizer que a gente esteve lá, porque a gente, né, tinha direito a um almoço e uma janta em alguns restaurantes deles. Eram 14 restaurantes e bares na ilha, então tinha bastante opção. E cada conta que a gente ia assinar dava na média de $200. Isso com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa pra cada um. E uma bebida. Então, assim, se a gente fosse gastar $200, se a gente tivesse que pagar, né, esses $200 toda vez que a gente fosse almoçar e jantar, a gente teria gastado muito, muito mais do que a gente pagou a mais pelo tudo incluso. Então, valeu muito a pena pegar o all inclusive. Se você é uma pessoa que não come muito e de repente vai estar satisfeita ali só com um prato principal, não precisa nem de entrada, nem de sobremesa, ou se de repente você não vai almoçar, vai só jantar, você não faz questão de realmente comer muito ou comer bem, porque é uma das coisas que eu mais gosto é comer bem. E aí de repente não vale a pena, você pode pegar a opção só com café incluso, que daí também é um pouco mais barato. Mas na minha opinião, vale a pena pegar pelo menos o com todas as refeições inclusas. E aí eu queria explicar um pouquinho pra vocês de como é que funciona a logística pra chegar nas Maldivas, pra chegar nesse resort, nessa ilha. Eu moro em Dublin, então eu tive que pegar um voo pra fazer conexão nos Emirados Árabes. Não tem voo direto pras Maldivas. Então você pega um voo, você faz conexão ou em Dubai ou em Abu Dhabi, geralmente são as principais. Mais ou menos 7 horas e pouquinho de voo entre Dublin e Abu Dhabi, a gente parou em Abu Dhabi. E depois foram mais 3 horas e meia até Malé, que é a capital das Maldivas. As duas companhias aéreas principais que fazem esse voo até as Maldivas
pelo que a gente estava pesquisando lá, era Qatar e a Etihad, se não for assim que se fala, perdoem. A gente foi pela Etihad, inclusive. E aí, quando você chega na capital das Maldivas, Malé, você tem que saber como é que você vai até a sua ilha. Que vai ser geralmente de hidroavião ou de barco, dependendo da distância que fica a ilha da capital. Antes de você reservar o seu resort, você precisa ver isso. Porque se você estiver com um budget pequeno, um hidroavião é muito mais caro do que um barco. Então vale a pena você pegar uma ilha que fica mais perto, de repente, da capital, que você vai gastar menos com esse deslocamento da capital até a ilha. Mas, ao mesmo tempo, pegar um hidroavião, gente, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive. A minha ilha que eu escolhi, né, o resort que eu escolhi ficava longe, então só tinha opção de hidroavião. Foram 45 minutos até chegar na ilha, da capital Malé até a ilha, e é muito legal o avião sair da água, você conseguir ver as outras ilhas do alto, você vê aquela cor maravilhosa de cada ilhazinha, é lindo. Sem explicação pra vocês, é perfeito. É uma experiência muito legal, tava um dia de sol maravilhoso. Então pra mim valeu totalmente a pena, foi um passeio à parte. Porém é um passeio caro. Quando você vai fazer a reserva do resort, é uma coisa que você já consegue descobrir se pra chegar lá você tem que pegar um barco ou pegar um hidroavião. Geralmente tá lá, principalmente no Booking, você consegue ver essa informação. E também já tem os valores. Quem entra em contato com você, como a gente fez uma reserva com o resort 5 estrelas, foi o resort. Então eles já entraram em contato com a gente, foram 7 meses antes, que foi quando a gente fez a reserva do resort, falando que a gente deveria já fazer o pagamento e a reserva do hidroavião para garantir os nossos lugares. O hidroavião, ele não é fornecido pelo resort, ele é fornecido por uma empresa lá das Maldivas que faz a maioria dos voos entre as ilhas. Porém, quem faz a organização de tudo para você é o resort. Então você não precisa em momento nenhum entrar em contato com a companhia aérea lá do hidroavião. Então o resort entrou em contato com a gente, falou que a gente precisava pagar, fazer reserva, mandaram um link pra gente fazer o pagamento e eles que fizeram a reserva pra gente. E eles falaram que era muito importante fazer esse pagamento antecipado, já que é muita gente, né, que utiliza esse serviço para garantir que a gente conseguisse chegar lá no tempo ideal para nós. E é muito importante que vocês se atentem aos horários do hidroavião também, caso vocês tenham que pegar um, porque eles não funcionam 24 horas. O hidroavião, ele depende muito mais até do tempo do que um avião normal, porque ele é bem pequenininho, ele é assim, nossa, não dá nem para acreditar que ele voa tão alto, porque ele é bem pequeno. Então qualquer alteração do tempo vai fazer com que o seu voo atrase, talvez você tenha que esperar um pouquinho mais. E para nossa ilha, por exemplo, ele funcionava ali eles falavam pra gente, né, que funcionava das 9 às 4 da tarde. Então o primeiro voo para a ilha era às 9 e o último voo da ilha para a capital era às 4. Porém, na prática, funcionou um pouquinho diferente. Quando a gente chegou lá, a gente pegou o voo mais cedo do que era para ser. Ainda bem que a gente chegou, 6 da manhã no aeroporto. A gente conseguiu pegar o voo, acho que era 7 e pouquinho. E para voltar, a gente pegou o voo um pouco mais cedo também. Acho que era 13h20 que a gente pegou o voo para voltar para a capital. E isso é uma coisa importante para você ver por quê. Se o seu voo chegar depois das 4 da tarde, por exemplo, lá em Malé, na capital das Maldivas, você vai ter que passar uma noite dormindo em Malé para pegar o voo para a ilha no dia seguinte, o que talvez não valha muito a pena para você. Se na volta o seu voo sair muito cedo, você também vai ter que voltar um dia antes para a capital para não perder o seu voo de volta para casa. Então isso é uma coisa importante para você ver, os horários ali do hidroavião, para você conseguir fazer certinho a compra das suas passagens aéreas e não perder dinheiro, né? No caso de ter que ficar na capital, caso não seja, né, a sua vontade. Então, assim, é um processo longo para chegar nas Maldivas, não é tão fácil assim, né? É um pouco distante. Tem que fazer voo com conexão, depois pegar o hidroavião, né? Se organizar certinho ali com os horários. Mesmo que nós, por exemplo, passamos 4 noites e 5 dias, valeu totalmente a pena. Parece que é um tempo curto, né? Para tanto tempo de deslocamento, mas valeu super a pena. Até porque, né, quanto mais dias você passa nas Maldivas, mais caro vai ficar a sua estadia. Então tem que ver, né, quanto tempo que você pode pagar para estar lá. Então, quanto que eu paguei na minha viagem das Maldivas? Como eu falei para vocês, eu fiz por conta, sem agência, sem pacote, fui tudo eu planejando. Eu fiz a reserva do resort 7 meses antes pelo Booking, fazendo todo aquele esquema que eu falei para vocês, né, colocando o preço máximo que eu podia pagar, porque também não adianta você pesquisar o nome do resort maravilhoso que você quer ir, aí você vai ver o budget lá, quanto que eles cobram por noite, e é impossível que você pague aquilo tudo. Porque tem resorts que são quase tão bons quanto, e você vai pagar muito menos. Então eu acho que vale muito a pena pesquisar pelo valor para você não se frustrar, sabe? Você pesquisar ali o resort perfeito dos sonhos e você não tem como pagar por aquele resort, porque tem resort que é muito, muito caro. E aí quando eu fiz essa pesquisa no Booking meses antes de viajar, eu encontrei esse resort que tava numa promoção muito boa, por conta também dos descontos que eu tenho, já que eu faço várias reservas pelo Booking. Pro período que a gente queria ficar, esse resort ele tava de 10 mil euros, mais ou menos na época, por 3.400.
Então era um desconto absurdo. E aí a gente foi pesquisar sobre o resort e tudo mais, e realmente era tudo que eu queria. Cumpri ali todos os requisitos que eu tava procurando. E tinha a opção de você fazer o pagamento só 2 semanas antes da viagem. Então eu fiz isso, eu reservei a nossa estadia e a gente pagou mesmo só 2 semanas antes de viajar. E no caso ficou 1.700 euros para cada um. Que a gente foi em 2, fomos em casal, então ficou esse valor dividido por 2, que ficou 1.700 para cada. Como eu já falei, para chegar na ilha, para chegar nesse resort, era só de hidroavião e era 500 euros cada um. Então, mais 500 euros só pro hidroavião para chegar até a ilha. O pagamento do hidroavião a gente fez quase na mesma semana ali que a gente fez a reserva do hotel, do resort. Eu lembro que na época que a gente estava fazendo a pesquisa do resort, a gente fez muitas comparações. A gente separou uns 7 resorts ali, que foram os que a gente mais gostou. E como é que chegava lá, quais eram os preços dos hidroaviões, né? Porque depende conforme a distância da ilha para a capital, então esse valor ele varia. E a gente fez a comparação, porque aí alguns eram mais baratos, outros eram mais caros o hidroavião, outros eram mais caros o bangalô na água, com tudo incluso. E aí fazendo a comparação, mesmo que a gente tivesse que pagar 500 conto no hidroavião para chegar até a ilha, o valor de desconto que tinha para ficar no bangalô com tudo incluso estava muito mais barato do que outros que o hidroavião era mais barato. Então valeu a pena colocando na balança ali, pagar mais caro pelo hidroavião, porque o valor do bangalô era mais barato e no final dava na mesma e a gente ficava num resort melhor ainda. Então vale a pena vocês fazerem muitos cálculos ali, né? Porque é um valor alto para vocês conseguirem escolher a melhor opção. Depois do resort escolhido, nós compramos a passagem, que já tinha sido pesquisada, como eu falei para vocês, as datas a gente já sabia, a gente só não tinha comprado ainda. As passagens a gente comprou 5 meses antes, então a gente comprou as passagens ali um pouquinho depois que a gente fez a reserva, e foi 1.125 euros para cada um. Então é uma passagem bem cara, porque, né, é uma ilha no meio do oceano, longe pra caramba. Então realmente a passagem é cara. Dependendo da antecedência que você for comprar, você consegue mais barato, e dependendo da época também. E aí, como eu já falei para vocês, esse voo de 1.125 euros por pessoa foi comparado em Abu Dhabi, com destino final à capital das Maldivas, que é Malé. A pesquisa desse voo a gente fez pelo Skyscanner, principalmente, que é o pesquisador que eu mais uso, e pelo Google Flights também. E por último, o resort que a gente escolheu tinha muitas atividades, como eu falei pra vocês, era muita opção de coisa pra fazer. Eles têm um spa próprio lá, que é premiado, que é lindo, nossa, é uma delícia o spa deles lá. Então a gente tinha algumas coisas que a gente queria muito fazer na ilha e que não fazia parte do all inclusive, né, de tudo, do pacote, de tudo incluso. Então a gente tinha que pagar a parte. E é assim que eles também ganham dinheiro, né? Mesmo vendendo ali as acomodações com tudo incluso, que no caso é todas as bebidas e todas as comidas e algumas coisinhas. Por exemplo, a gente ganhava lá o snorkeling para usar durante a nossa estadia, a gente podia usar o stand-up e o caiaque 1 hora por dia. Tinha uma excursão que a gente ganhava gratuita, que no caso a gente acabou não fazendo, porque a gente queria aproveitar a praia. Mas a maioria das excursões, atividades extras, todas as massagens, é tudo pago. Então é assim que eles fazem dinheiro, porque daí é pago e é caro, né, gente? Então, de atividade extra, nós escolhemos fazer uma massagem no spa, porque a gente precisava fazer uma massagem naquele spa. A gente escolheu uma que era de 1h30 de massagem, com bambu quente, depois uma massagem com óleos e tudo mais, e foi maravilhosa, foi incrível. Foi no dia do meu aniversário, inclusive. Escolhemos fazer um passeio de jet ski, e eu nunca tinha andado de jet ski, e foi minha primeira vez também pilotando jet ski. A gente andou muito rápido, foi incrível, foi muito legal. Mostrei pra vocês no vlog. Que daí a gente foi pra outras ilhas, assim, né? No caso, não paramos nas outras ilhas, mas a gente foi muito longe. E o terceiro que a gente escolheu foi uma excursão pra procurar golfinhos. Que eu queria muito ver os golfinhos de perto e eu consegui, porque não é 100% de chance que você vai ver, né? É 50-50, então você tem que ter um pouquinho de sorte ali. E a gente teve muita sorte, que a gente pegou um pôr do sol muito bonito. A gente conseguiu ver muitos golfinhos, então fiquei bem feliz. Valeu totalmente pagar essa excursão. E foram as 3 que a gente escolheu. Eles tinham muitas coisas, mas era muita opção mesmo. Eles têm um site próprio lá, assim, que você faz o booking, que você consegue reservar todas as atividades que você quer fazer e tudo mais. Todos têm várias opções de massagem, assim, foi muito difícil escolher. Só que como as coisas são bem caras e, né, a gente também não queria ficar o tempo todo correndo pra lá e pra cá, porque é uma viagem pra você relaxar, é uma viagem que tem um estilo mais de descanso pra você, né, ficar ali de boa na beira da praia, aproveitando espreguiçadeira, com um drink na mão. É um estilo de viagem diferente, então a gente não queria ter muita coisa pra fazer. A gente marcou uma coisa ali por dia e tava bom, e o resto do dia a gente relaxava e comia. Inclusive essa agora é uma dica muito boa, não sei se ela funciona pra todos os resorts, mas o nosso, o resort tinha 14 restaurantes e bares, e a maioria dos restaurantes pra janta você
precisava fazer reserva, porque não é muito grande. E aí, obviamente, tem um restaurante principalzão lá, onde é um buffet muito bom, inclusive. Então você não precisa fazer reserva, mas se você quiser comer nos outros restaurantes e você tiver o all inclusive, que você vai querer comer em todos os restaurantes, reserva com antecedência. Eu fiz todas as reservas um mês antes, pra garantir que eu fosse comer uma vez em cada restaurante, pelo menos. E aí, essas atividades extras que a gente pagou, a massagem, o golfinho e o jet ski, ficou 585 euros pra cada. Então, fazendo as contas aí, juntando tudo, passagem, hidroavião, resort, atividades extras, deu 3.910 euros para cada pessoa. No caso, na verdade, eles cobram tudo em dólar. Eu tô convertendo para euro porque eu pago tudo em euro. Mas eles fazem o valor em dólar, que é um pouquinho melhor para quem tá fazendo a conversão aí de real para dólar, fica um pouquinho mais barato do que fazer para euro atualmente. Mas no caso, então, eu paguei 3.910 euros, só eu. Eu já fiz um vídeo aqui sobre custo-benefício, morar na Irlanda e tudo mais. Eu vou deixar aqui no card, aqui na descrição do vídeo, para vocês entenderem que, na verdade, trabalhando na Irlanda full time, né, trabalhando não como estudante, que fica mais difícil, porque você, né, tem que pagar coisas a mais e trabalhar menos. Mas se você tá morando realmente fora, você consegue juntar esse dinheiro se você tiver foco e prioridade. Para quem tá no Brasil já fica um pouco mais difícil. Mas então, como é que vocês podem fazer para economizar nessa viagem, caso vocês queiram muito ir para as Maldivas e vocês não podem gastar tudo isso que eu gastei, que ainda não foi um valor tão alto assim, porque tem resorts que, gente, é um absurdo. Primeiramente, você pode escolher uma ilha que fique perto da capital, que você possa ir de barco, daí você vai gastar menos ali com o transporte da capital até a ilha. Você pode escolher ficar numa ilha local, que vai ser 1000 vezes mais barato do que ficar numa ilha privada, mas que tem ali as restriçõezinhas que eu já falei para vocês. Se você realmente quiser ficar num resort 5 estrelas, escolher ficar numa ilha privada, você pode escolher ficar numa beach villa ao invés de uma water villa, que no caso você pode escolher ficar numa acomodação na praia ao invés de ficar num bangalô na água, que é mais barato. Você pode escolher não pegar o tudo incluso, pegar só o breakfast, comer menos e dar uma economizada ali nas refeições. Você também pode fazer menos atividades, né, não fazer muita atividade extra ali, que também é um valorzinho bem alto. Se planejar com bastante antecedência com relação à passagem, que você consegue um valor bem melhor. Fazer a reserva do resort também com antecedência para conseguir um desconto bom. Então, um planejamento com antecedência no geral é a chave para vocês conseguirem valores melhores. Eu já me planejei com uma certa antecedência, mas aí um pouquinho mais vocês conseguem economizar um pouco mais também. E também fazer essa viagem em baixa temporada é uma opção para vocês economizarem, porque tudo fica mais barato em baixa temporada. Que no caso de lá é de maio a outubro. A parte ruim é que tem chances de vocês pegarem dias de chuva, porque a baixa temporada é o período de chuva lá das Maldivas, mas são ilhas, então as chuvas, na teoria, elas passam rápido, então não vai ser o dia inteiro chovendo. Então pode ser que vocês consigam ainda pegar dias bons, mesmo em baixa temporada. E por último, o que eu levei na minha mala para as Maldivas? Gente, eu ia fazer um vídeo para vocês só da minha mala, mas não deu tempo, foi correria. Então eu fiz até um Reels lá no Instagram mostrando os looks, alguns dos looks que eu levei para as Maldivas. Vão lá me seguir, inclusive, que eu postei vários vídeos, várias fotos, tem muita coisa legal da minha viagem pra lá e de muitas outras viagens que eu faço também. Mas então eu postei esse Reels mostrando um pouquinho dos looks. E eu acho que para as Maldivas combina muito roupas mais leves, com mais movimento, longas, porque é um lugar um pouco mais luxuoso, assim, né? Um pouco mais chique. Que você pensa em Maldivas, você pensa em riqueza, né? Não adianta. Então eu acho que macacão longo, vestido longo, saia longa, remete um pouco mais a esse lugar. Acho que combina muito bem. Mas eu acho que tem que ter muito teu estilo. Eu pesquisei muito sobre mala, do que levar e tudo mais, mas eu acho que não adianta você levar coisas que tem tudo a ver com o lugar, mas que não combinam com você. Então leva o que tem teu estilo, que por exemplo, eu gosto de cores mais pastéis, eu até gosto de um pouco de cores mais vivas, acho que fica bonito, inclusive, né, fazer um contraste, porque a cor da água lá é perfeita. Mas não adianta, eu gosto mais de tons brancos, beges, marrons, cinzas, então eu não vou usar um monte de roupa neon ou colorida, porque não faz o meu estilo. Não é que eu não use, né, mas a maioria das minhas roupas não tem esses tons. Então eu acho que leva o que combina com você, mas eu acho que pra lá combina tecidos mais finos, mais leves, com mais movimento, mais longos. Não esquece de levar chapéu, boné, porque o sol lá, ele é forte. Protetor solar, muito importante. E também eu levei muitas picadas lá, eu não sei se foi de aranha ou se foi de formiga. Eu não vi pernilongo, então acho que foi um dos dois, o aranha ou formiga. Então talvez valha a pena levar algum tipo de repelente.
pra dar uma ajudada nisso. E de resto, o que vocês já levam na viagem de vocês, né? Hidratante, um pó-sol, de repente. Eles têm também, pelo menos aqui eu fiquei, eles tinham uma lojinha lá vendendo essas coisas mais básicas que você podia comprar lá também. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, me deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder, ou pode me chamar lá no Instagram também. Assistam um vídeo do vlog que vocês vão entender muito bem como é que foi minha viagem. Confiram as fotos que eu postei lá no Instagram, que estão lindas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo.